Only me. Only me. All things are only me. All things are only. Momento de meditação. E tendo nascido Jesus em Belém de Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. Eu vou da maneira provida por Deus. Nós lemos no Santo Evangelho de São Mateus, capítulo 2, versículo 1, e o profeta de Deus para esta era, o irmão William Mário Brana, na mensagem Um Guia, no parágrafo 79 em diante, quando os magos eles não sabiam nada sobre Deus, eles trabalhavam com mágicos, eles estavam no Oriente. Você sabe, a Bíblia diz: vimos a sua estrela no Oriente, viemos adorá-lo. Eles eram do Ocidente. Eles olharam em direção ao Oriente e viram sua estrela. Ou olharam em direção ao Ocidente. Eles estavam no Oriente. Estávamos no Oriente e vimos sua estrela no Ocidente. Está vendo? Vimos a sua estrela no Oriente. E veja, eles estavam no Oriente. Quando estávamos no Oriente, nós vimos a estrela e viemos adorá-lo. Posso imaginar vendo aqueles indivíduos se aprontando para ir. Posso imaginar que uma das esposas deles lhe disse:
Eis, está com tudo arrumado para viajar, mas onde está a sua bússola? Ele disse: Eu não vou usar bússola desta vez. Disse: Como vai atravessar as montanhas? Lembre-se, eles tiveram de atravessar o rio Tigre e percorrer prados, e ora, tiveram uma viagem de 2 anos sobre camelos. Como vão fazer isto? Disse: Bem, nem mesmo está levando bússola. Disse: Não. Como você vai? Eu vou da maneira provida por Deus. Aquela estrela lá vai me conduzir àquele rei. É isto. Vimos a sua estrela no Oriente e a seguimos até aqui no Ocidente para ajudá-lo. Onde está ele? Eles seguiram da maneira provida por Deus. Eles ficaram atados a um monte de credos lá em pouco tempo. Entraram em Jerusalém e começaram a ir para lá e para cá na rua. Estas pessoas mais finamente vestidas, dizendo: Onde está ele? Onde está aquele que é nascido Rei dos Judeus? Bem, aquele era a cabeça, aquela era Jerusalém. Certamente a grande igreja devia saber algo sobre isto. Onde está ele? Onde está aquele que é nascido Rei dos Judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Onde está ele? Ora, eles foram ao pastor fulano de tal e ao sumo sacerdote fulano de tal. Nenhum deles sabia nada sobre isto. Ora, há um que é nascido Rei dos Judeus. Onde está ele? Eles não sabiam, mas havia um bando de pastores lá na encosta, simplesmente se regozijando. Sim, Senhor, porque tinha vindo da maneira provida por Deus. Assim eles ficaram ali nas imediações e diretamente ele disse: Eu lhes direi o que devíamos fazer. Devíamos ter uma reunião da junta. Assim eles consultaram o concílio do Sinédrio e pensaram se eles tinham ouvido alguma coisa sobre isto. Não soubemos nada sobre isto. É a mesma coisa hoje. Eles não sabem nada sobre este guia, este Espírito Santo que cura, enche, salva, vindo novamente, o guia que nos tem dito todas estas coisas que aconteceram. Aqui estamos bem no meio delas, um que é apto para discernir os pensamentos do coração. Eles não sabem nada sobre isso. Eles chamam isto telepatia mental ou algo assim. Não sabe o que dizer sobre isto. Assim, veja, esses magos, enquanto, lembre-se, quando eles entraram em Jerusalém, a estrela desapareceu. E enquanto você procurar credos e homens denominacionais para conduzi-lo a Deus, a ajuda de Deus o deixará. Mas quando ficaram saturados disto e os deixaram os credos e denominações daqueles judeus
e saíram de Jerusalém. Então a estrela reapareceu e eles se alegraram muito com grande júbilo. Eles viram o guia novamente. Oh, como é isto, chegares a uma velha igreja fria e formal, então voltar a uma que seja boa e avivada, ver o guia conduzindo. Que diferença é? Sim, vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Josué lhes disse: agora sigam a arca, porque nunca estivestes neste caminho antes. Deus não permitirá que a arca vá a nenhum lugar que não seja certo. Todos a seguiram e ela atravessou direto o Jordão, a mesma coisa que é hoje pelo Espírito Santo. Sim, Senhor, a única coisa que sabemos é o Espírito Santo ou não. Nós vemos as manifestações dele, as manifestações vindicando a palavra de Deus. Agora, não faz muito, um grupo de um irmão teve sangue e azeite, e está bem se querem fazer dessa maneira. Isso não é vindicação para mim, é uma vindicação bíblica. Veja, contanto que esteja vindicando o que Deus disse, está bem. Disseram: é por isso que você tem o Espírito Santo, você tem azeite na mão. Agora, eu não posso concordar com isso. Está vendo? Não, eu não creio que azeite tenha algo a ver com isto. E se é esse sangue que vai curar e dar salvação, o que aconteceu com o sangue de Jesus Cristo? Se este azeite cura, o que aconteceu com suas pisaduras? Está vendo? Está vendo? Eu gosto que o guia venha, que o traz a verdade da palavra. Então você sabe que está no alvo e está pronto para a contagem regressiva. Isso mesmo, aprontando-se para levantar voo. Sim, Senhor, sim, porque o guia é aquele que torna isto real. Tem uma escritura aqui, eu tinha dado estas escrituras, mas quero ler esta. É 2 Pedro capítulo 1, versículo 21. Porque profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo. Como a profecia foi produzida não pela vontade do homem, credos denominacionais, mas pela vontade de Deus. Quando homens santos foram inspirados pelo Espírito Santo, eles sempre têm sido o guia de Deus. Aquele foi o Espírito Santo que estava naquela coluna de fogo. Aquele foi o Espírito Santo. Qualquer homem sabe que foi Cristo. Moisés deixou o Egito, teve por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que aquelas do Egito. Cristo era o eminente bem. Quando se levantaram ali, diziam: bem, tu dizes que és, ora, tu não tens mais de 50 anos e dizes que viste Abraão? Ele disse: antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou foi aquele que encontrou Moisés na coluna de fogo,
na sarça ardente. Sim, Senhor, ele era Deus feito carne, não uma terceira pessoa, a mesma pessoa num ofício diferente, não três deuses, três ofícios de um Deus, corretamente. Muito bem, agora a Escritura sempre, quando Deus provê, Ele provê o melhor. Quando Deus provê uma maneira de fortificar sua igreja, Ele proveu o melhor. Quando deu a Adão e Eva no jardim do Éden, o que Ele lhes deu foi a sua palavra. Ficai atrás desta palavra e estareis seguros. Mas se sairdes dela, no dia em que comerdes dele, nesse dia morrereis. Deus nunca mudou sua estratégia e Satanás nunca mudou a dele. Como ele entrou em Adão e Eva, ele entra neles hoje. Por quê? Por tentar arrazoar isto. Agora é razoável que Deus não o faça. Deus disse Satanás, mas certamente um Deus santo não fará isto. Certamente que ele fará, porque disse que faria. E é isso que as pessoas dizem hoje. Agora espere. Você não crê agora. Se vou à igreja e pago meus dízimos e faço isto, aquilo, Deus vai me lançar lá embaixo? A menos que um homem nasça de novo, ele nem mesmo entenderá o reino de Deus. Está vendo? Sem desculpas. Bem, o pobre homem, a pobre mulher, ali está uma boa alma. A única maneira deles alguma vez poderem ver Deus é nascerem de novo. É só isso. Não importa quão pequeno, quão velho, quão jovem, o que eles sejam, quanto foram à igreja, quantas denominações conheçam, quanto credo poderia recitar, você tem de nascer de novo, ou nem mesmo está na fundação para começar. É exatamente isso. Assim, veja, você precisa do guia. Ele o guiará à verdade, e a verdade é a palavra. Ele o guiará, e sempre tem sido isto. Deus nunca tem de mudar nada, porque Ele é infinito e Ele sabe o que é melhor. Ele é onipresente, Ele é onisciente, Ele é tudo. Está certo, Deus é, de modo que Ele não tem de mudar. Muito bem, Ele é um confirmador da maneira que o está conduzindo. O Espírito Santo, o guia, é o confirmador da mesma palavra que Ele está ensinando. Agora, Lucas foi conduzido pelo guia a dizer: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, beberão coisas mortíferas, imporão as mãos sobre os enfermos,
e os curarão. E a Bíblia diz que eles foram por todas as partes, conduzidos pelo guia. Você sabe, pregar uma palavra com os sinais que se seguiram. Que foi isto? O guia vindicando que isso era a verdade. Essa foi a norma de Deus. Assim foi estabelecido. Esse é o seu programa. Ele não pode variar dele, porque ele é infinito. Amém. Ele não pode variar dele. Ele é Deus. Eu posso mudar. Eu sou homem. Você pode mudar. Você é homem ou mulher, mas Deus não pode mudar. Eu sou finito. Eu posso me enganar e dizer coisas erradas. Todos podemos, mas Deus não pode e ser Deus. Sua primeira decisão é perfeita. A maneira que Deus age em cena é dessa maneira que Ele tem de agir todas as vezes. Se Ele foi chamado à cena para salvar um pecador, Ele o salva com base numa coisa: da próxima vez que um pecador vier, Ele tem de agir da mesma maneira, ou agiu errado quando Ele agiu da primeira vez. Amém. Eu amo, eu sei que é a verdade. Tenho 53 anos, tenho pregado o Evangelho aqui por 33 anos e meio e nunca vi isto falhar. Eu vi isto testado 7 vezes ao redor do mundo, em todos os tipos de religiões e tudo mais diante de até 500 mil em uma vez e nunca falhou. Não falo de algum livro, falo por experiência pessoal, que sei que Deus se põe por trás da sua palavra e a honra. Agora, se você tem algum tipo de credo, melhor ter cuidado com isso, mas o Espírito Santo respaldará a palavra de Deus. Em São João capítulo 1 e versículo 1, ele disse: Ele é a palavra, Ele é o guia. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Que coisa! Pedro foi conduzido a dizer em Atos 2:38, como receber o Espírito Santo. Ele disse: arrependei-vos cada um de vós, então seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e então o guia vos conduzirá dali em diante. Sim, essa é a coisa a fazer. Primeiro, arrepender-se dos seus pecados, sua incredulidade, que você tem descrito destas coisas. Arrependa-se e então seja batizado, e então o guia o levará dali em diante. Veja, esse é seu dever. É seu dever se arrepender, é seu dever ser batizado. Então é dever do guia levá-lo dali em diante, conduzi-lo de virtude à ciência, à temperança, à paciência, à bondade e ao amor fraternal. E o Espírito Santo cela. Está vendo? Então você está na plena estatura de Deus, um verdadeiro homem de Deus, uma verdadeira mulher de Deus, ancorado em Cristo. Eu amo isso, esse ancorado em Cristo. Deus os abençoe
em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.